É aqui nesta seção 3 que nós iremos fazer o projeto propriamente dito da transmissão por correntes. Na página 106, perdão, 101 do catálogo, podemos ver algumas indicações relativas ao número de dentes. A Renault considera que o número de dentes do carrete maior não pode passar os 114, portanto é esta a limitação. Em relação ao entre-eixo, temos aqui uma tabela onde são dadas indicações relativamente à distância entre eixos em função do passo da corrente. Para cada passo da corrente há um entre-eixo que é recolhido pela Reynolds para ser imposto na transmissão. Na página 103 começa o projeto, o método utilizado pela Reynolds para fazer o projeto de uma corrente. Começamos por definir quais são os símbolos, os termos e as unidades utilizadas neste catálogo. Depois são definidos os requisitos que nós temos que conhecer para poder fazer uma transmissão, ou seja, qual é a potência a transmitir, qual a velocidade do veio motor e do veio movido, quais são as características da transmissão, quais são as características do órgão motor e do órgão movido e também, se possível, a distância entre os que nós temos que obedecer ao nosso projeto. Depois de feito isto, temos aqui o sumário do projeto e a respectiva página onde podemos consultar os diferentes passos para o projeto da transmissão. Começando então com o projeto, com o passo 1, Step 1, seleção da transmissão e razão de transmissão. Portanto, começamos por determinar a razão de transmissão em função por exemplo, da velocidade de rotação dos veios e essa razão de transmissão também pode ser obtida a partir do número de dentes e, portanto, conhecendo a razão de transmissão a partir dos dados da nossa transmissão, vamos à procura neste chart 1, nesta tabela 1, de a razão de transmissão mais próxima daquela que nós pretendemos, escolhendo o número de dentes do carrete mais pequeno e o número de dentes do carrete maior. Portanto, é só uma questão de vir aqui e procurar o valor mais aproximado daquele que nós pretendemos e temos definido o número de dentes dos carretos da nossa transmissão. O número de dentes evidentemente, normalizado. No passo 2, no Step 2, vamos então para a página 104. Neste passo 2, mais uma vez, vamos estabelecer um fator de serviço. À semelhança daquilo que acontecia com as correias, também é necessário aqui determinarmos um fator de serviço. E este fator de serviço é dado por um primeiro fator que é designado por fator de aplicação, F1, em que esse fator de aplicação é a função das características da máquina motor, e nesta temos as características. Então, nesta tabela número 2, vamos poder intersetar as características da máquina motora com as características da máquina movida e obtemos o fator de aplicação F1. Depois temos outro fator, que é o fator F2, que é o fator de dente. Este fator de dente é função do número de dentes do carrete mais pequeno. Portanto, é função do número de dentes do carrete mais pequeno, que nós já determinámos previamente. Assim vamos ter um determinado fator F2. Passando para a página seguinte, vamos calcular a potência de projeto. Esta potência de projeto é dada pelo produto da potência a transmitir, dada nos requisitos, multiplicando por estes dois fatores que vimos anteriormente, F1 e F2. Esta potência vai ser utilizada nos diagramas de carga da transmissão que estão na página 107 e 108. Passo 4. Seleção da transmissão. Para determinarmos então, fazemos a seleção da corrente,
Temos que ir então aos diagramas de carga da página 107 a 108. 107. Ora bem, na página 107 temos o diagrama de carga para a norma BS, ou seja, as normas europeias, e na página 108 temos o diagrama de carga para as normas americanas, a ANSI. Portanto, consoante estejamos a selecionar ou usar a norma inglesa ou europeia ou a norma americana, a ANSI, assim vamos usar um ou outro diagrama de carga. Neste diagrama de carga vamos usar em ordenadas a potência de projeto que calculamos antes e em abscissas vamos integrar com o número de revoluções do veio motor. Interceptando estes dois pontos, obtemos um ponto que corresponde a uma que cai aqui no banda, a que corresponde a um determinado passo. De salientar que nas ordenadas podemos escolher corrente simples, usando os valores da coluna 1 dupla, usando os valores da potência da 2 ou a corrente tripla, usando os valores desta coluna 3. Claro que a transmissão mais económica é quando utilizamos uma corrente simples. Portanto, quando usamos valores da coluna 1. Por exemplo, se a nossa potência for watts e se a velocidade de rotação for 200 rotações por minuto, interceptamos 200 com 20 e obtemos um ponto aqui nesta banda a que vai corresponder um passo que estará aqui. Vamos ampliar mais um bocadinho. Cá está, 20 e 200. Obtemos aqui este ponto e o passo da nossa transmissão tem 38,10 milímetros, ou se quiserem, 1 polegada e 1 meio de passo da transmissão. Depois de termos calculado a transmissão, portanto, depois de termos escolhido o passo da corrente, vamos calcular o seu comprimento, utilizando esta fórmula que aqui está. Atenção que nesta equação, este π pequeno que aparece aqui, significa π. Portanto, temos que neste denominador, o valor a aplicar é 2 vezes π. Depois temos que entrar com o número de dentes dos carretos, o entre-eixo e o passo de admissão. Em relação ao entre-eixo, em relação ao C, ele é determinado, o entre-eixo pode ser conhecido, e temos que o cumprir, ou então pode ser calculado a partir da tabela que nós vimos anteriormente, ou seja, a partir da tabela que relaciona o passo da transmissão com o entre-eixo e a que corresponde um valor entre 30 a 50 vezes o passo. Portanto, nós podemos perfeitamente, por exemplo, utilizarmos um passo, se esse passo vale 1 polegada e 1 meio, significa que será 25,4 vezes 1,5. E se nós optarmos por um valor intermédio, portanto por 40 vezes o passo, dará com 1524. Portanto, esse será o valor que corresponderá a uma corrente que tenha 1 polegada e 1 meio de passo, ou seja, 25,4 vezes 1,5, que dará aproximadamente, 524 milímetros. A seguir temos que considerar este valor nesta equação para calcular o comprimento da corrente. Muito importante é que o valor que nós obtemos aqui para o comprimento da corrente tem que ser arredondado para o número par mais próximo acima deste valor. Portanto, se der, imaginem, o número de passos de 125,4 passos, temos que arredondar para 126 passos. Portanto, nós temos sempre que impor que o comprimento da corrente tem um número par de passos ou de elos, que é a mesma coisa. Portanto, sempre para próximo número par acima do valor
determinado por esta equação. Depois de termos calculado o comprimento da corrente em número de passos ou em número de elos, temos que calcular agora o entre-eixo exato a partir desta equação. Portanto, nós partimos de um comprimento entre-eixo aproximado, calculamos o comprimento da corrente, arredondamos para o número par acima e agora vamos calcular o comprimento exato do entre-eixo a partir desta equação. Para terminarmos o nosso projeto, falta definir a lubrificação. Ora bem, esta lubrificação também é definida no diagrama de carga, ou seja, este diagrama também, quando definimos qual é que é o passo da transmissão, qual é o passo da corrente, também definimos, a partir destas zonas, a partir deste ponto definido, também escolhemos o tipo de lubrificação. Reparem, temos aqui o tipo de lubrificação por jato de óleo, no tipo 4. Temos outro tipo 3, que é em banho de óleo. Temos o tipo 2, que é lubrificação gota a gota. E finalmente temos o tipo 1, que é a lubrificação manual. Portanto, se o nosso ponto for cair nesta zona aqui, a partir desta linha para cá, a lubrificação é tipo 1. Se for entre esta linha e esta aqui, é tipo 2. Se for entre esta e esta, é tipo 3. Se for daqui para cima, é tipo 4. Salientar que nós jamais poderemos obter pontos fora desta zona aqui. Se calhar aqui nesta zona, por exemplo, nós este catálogo de transmissão por correntes não contempla estes casos. Portanto, tem que ser um caso especial e ou alteramos os dados do problema ou então temos que contatar direto o fabricante. Na página 109 podemos ver estes dados relativos à lubrificação. Desde os lubrificantes que temos que usar em função da temperatura, com a respectiva viscosidade, até aos tipos de lubrificação que foram escolhidos. Portanto, tipo 1, manual, tipo 2, gota a gota, tipo 3, em banho de óleo, ou ainda 4, lubrificação por jato de óleo, ou seja, lubrificação com um sistema de bombeamento, um sistema de jato de óleo. Depois a seguir temos mais alguns dados relativos a esta transmissão. E finalmente, na página 116, temos um exemplo de aplicação da utilização deste catálogo. Na página 117 temos um outro exemplo de seleção de uma transmissão por correntes Reynolds. Página 118, mais um exemplo, o terceiro exemplo. E termina assim esta seleção, este projeto da transmissão por correntes.